Você está ouvindo o programa Rumos na Vida, aqui pela internet, a partir de 10 horas da manhã, segunda a sexta-feira, a partir de 10 horas, e você aprende para recomendar para outras pessoas também. Venha estar conosco aqui sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 10, a partir das 10h30, estamos transmitindo também pela Rádio Livre. Compartilhar com você uns pensamentos a respeito do tema. O que um cristão tem a fazer na política? Um cristão na política, como deve agir? Alguém que está num cargo de governo, como deve se portar? A Bíblia tem exemplos e recomendações para tudo isso. A Bíblia tem recomendações, exemplos e lições para todos nós termos esta ideia de como o cristão deve se portar na política. No Brasil, há uma preocupação com a crescente influência da religião na política. Cada vez mais igrejas dos vários matizes estão, digamos assim, se metendo na política. Cada vez mais candidatos religiosos estão sendo eleitos. Cada vez mais a religião tem tido influência sobre a política. O problema é que o vice-versa também vale. A política está tendo cada vez mais presença dentro das igrejas. E nós vamos falar no nosso meio evangélico que conhecemos. Infelizmente, muitas igrejas estão sendo dirigidas pela política. Grandes líderes da igreja estão trabalhando não no sentido da edificação de seus membros, mas no sentido da maior participação política. Isto é bom? Eu acho que não. Sou radicalmente contra qualquer pastor, bispo, qualquer pessoa que é líder espiritual se meter na política. São vocações totalmente separadas. Quanto a cristãos votarem em cristãos, isso é uma outra tese. Também é questionável, mas é outra tese. Agora, um pastor, um líder, usar o seu conhecimento, o respeito que ele adquiriu pelo fato de ser um líder espiritual, para usar isso em benefício próprio na política, é muito triste. Na verdade, a história recente do Brasil mostra que os evangélicos que têm entrado na política, em sua maior parte, não têm sido bem-sucedidos na política. E muitos deles estão envolvidos em esquemas de corrupção. É um pouco difícil a pessoa entrar na política e não se mancomunar com os esquemas políticos, e quase todos estão envolvidos com corrupção. Infelizmente, é da corrupção que se tira o dinheiro para a eleição. Infelizmente, é assim. E os partidos, os esquemas políticos dentro dos partidos trabalham no sentido de buscar dinheiro, fazer a caixinha na corrupção para as próximas eleições. E os evangélicos entram nessa também, na sua maioria, infelizmente. Mas a pergunta é, será possível uma pessoa se manter pura dentro da política? Eu acho muito difícil, mas, por outro lado, quem é que vai fazer a política? Tem que ter alguém, e nós temos que votar conscientemente. Eu tenho manifestado por diversas vezes a minha opinião a respeito. Não é o meu voto que vai resolver nada, é a minha oração. Porque quem decide eleição no Brasil não é o povo, é a caixinha preta. As eleições são... O voto é secreto, mas as eleições também são secretas, as apurações. No Brasil não há possibilidade de recontagem de votos, não há possibilidade de questionamento dos resultados. As suspeitas se multiplicam de norte a sul do Brasil quanto às apurações, mas por enquanto não há a mínima possibilidade de qualquer questionamento a esse respeito.
No entanto, o cristão, com suas orações, pode ajudar a formar um clima no país contra o qual até a corrupção fique um pouco envergonhada. Eu acho que é por aí. Nós devemos exaltar as virtudes, o que é certo, apoiar toda punição do erro, todo julgamento de corrupção, como os mensalões vários que existem por aí, porque não foi um só, foi um monte e continuam existindo. Nós devemos apoiar toda crítica e julgamento aos mensalões, repudiar mensaleiros, nós devemos fazer isto. Só isto não é suficiente. Nós devemos ainda orar para Deus mover as circunstâncias para que seja criado um clima de respeito, de temor, de medo da punição. Nós devemos orar para que este temor a Deus, a verdade, exista em todos os políticos. Mas eu quero fazer referência agora a um político interessante que está mencionado na Bíblia. Ele sim era político, era o Mordecai. Nas Bíblias mais antigas ele é chamado de Mardoqueu, mas a melhor tradução para o português é Mordecai mesmo. Ele era parente de Ester, era um judeu no cativeiro da Pérsia e ele foi o protagonista de uma história muito interessante. Ensinou a Ester a andar no caminho da verdade, no caminho de Deus, a manter o respeito, a pureza, a sua virgindade. Apesar de ser uma moça cativa, ela manteve a sua virgindade, o respeito, estudou, se preparou para a vida pública com conhecimento. Ela se preparou para tudo que viesse à frente, ela se preparou no conhecimento. E Deus fez com que ela, pela sua beleza, mas muito mais pela sua inteligência e capacidade, fosse guindada à posição de rainha. Ela agradou em cheio ao rei, Deus fez aquilo acontecer e ela se tornou rainha. Por circunstâncias, e não foi nem através da Ester, por outra circunstância, Deus levou o parente dela, o Mordecai, a ser o primeiro-ministro, aquele que mandava no país depois do rei. E a Bíblia diz no final do livro de Ester que o rei Assuero, claro que por influência do Mordecai, impôs um imposto maior, um tributo sobre a terra. Ele aumentou a carga tributária para que o país pudesse estar melhor. Ou seja, o Mordecai não foi muito socialista. O Mordecai foi mais capitalista. Ele pensou no bem do país e o povo pagou mais impostos. Mas o Mordecai teve uma característica interessante. Ele não sabia até quando seria primeiro-ministro, estaria naquele cargo. Segundo a história, ele, não a Bíblia, mas segundo a história fora da Bíblia, ele ficou pouco tempo no cargo. E então, enquanto esteve no cargo, ele trabalhou pelo povo da sua raça. Ele não foi desonesto, mas ele privilegiou o seu povo. Ele não foi equânime e governando para todos igualmente. Ele teve uma predileção pelo povo judeu. Ele protegeu os judeus. Nós vemos que governos sempre pendem para um lado. Um governo se diz mais socialista e privilegia os pobres, aí tira dos mais abastados da classe média para dar aos pobres. Isso cria uma tremenda divisão no país, divisão de classes. Um governo resolve privilegiar os da raça negra e quilombolas, etc. Então desperta a ira dos outros, digamos, brancos, assim, que não são raça negra. Um governo resolve tirar dinheiro da classe média para dar subsídios e facilidades aos mais pobres. E, enfim, todo governo governa com alguma coisa em mente. O Mordecai, na Bíblia, governou favorecendo os judeus que eram cativos.
os judeus passaram a ter uma importância muito grande no governo por causa de Mordecai. A pergunta que se faz, ele estava errado? A Bíblia não estabelece critérios de julgamento a respeito da atitude dele. Ele durou pouco, despertou a ira dos demais e durou pouco. Mas Deus estava no controle de tudo. Enquanto ele esteve lá, vale aquela observação que ele fez para a rainha Esther. Ô Esther, quem sabe se não é para uma ocasião como essa é que você foi elevada a rainha, não é para você se deliciar, se mostrar, aparecer e você comer bem e fazer festa para você, não é para sua vaidade que você foi elevada a rainha, é com uma finalidade, para defender o seu povo. E ele mesmo, Mordecai, praticou isto. Ele foi elevado à condição de primeiro-ministro não para engrandecer a Pérsia, ele foi elevado à condição de primeiro-ministro para defender o seu povo. Então, eu acredito que todos os parlamentares e políticos, quando são eleitos, eles têm que ter um compromisso com o seu eleitorado e têm que trabalhar para o seu eleitorado. Infelizmente, que a gente vê que trabalham para o bolso deles, mas isso não é o correto. O povo deve cobrar, o eleitorado deve cobrar de seus eleitos aquilo que estão fazendo. Eles devem prestar contas e os cristãos também. Cristãos que entram na política têm que saber que não estão entrando na política para se enriquecerem e se locupletarem, entrarem em esquemas. Estão ali para defender direitos do povo que os elegeu. Que eles pensem assim e você ore para que isto seja assim também. Pois é, se Deus tocar o seu coração, então anote a nossa conta corrente aí. Na Caixa Econômica, agência 0209, Caixa Econômica, agência 0209, operação 003 e a conta corrente 1315, dígito 4. Repetindo, na Caixa Econômica de qualquer lotérica, qualquer agência da Caixa, você pode mandar a sua contribuição. A nossa agência 0209, operação 003 e a conta corrente 1315, dígito 4. Se for mais favorável no Bradesco, agência 309, Bradesco, agência 309, conta corrente 52.912, dígito 5. Repetindo, no Bradesco, agência 309, conta corrente 52.912, dígito 5. E que Deus abençoe grandemente a sua vida.